Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e no vídeo de hoje eu vim trazer a resenha de um clássico do terror. Mas antes da gente ir pro vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente ajudar o canal a crescer. Então é isso e vamos lá pro vídeo. Então, gente, como eu falei pra vocês, hoje eu vim trazer a resenha de um clássico da literatura do terror, que é Frankenstein. Esse livro foi escrito no século XIX pela Mary Shelley e já foi adaptado pro cinema, tem filmes, a gente sempre vê a menção do monstro, né, nas histórias em quadrinhos, enfim, é muito conhecido. Fazer a resenha de um clássico não é fácil. Eu fiquei bem indecisa se eu fazia ou não, porque sim, né, gente? A gente tá lidando com um clássico, com um amor de séculos pelo livro. E você tem que conhecer a história, a autora, enfim. Eu não fiz nenhuma pesquisa aprofundada. Eu li o livro e vim falar pra vocês sobre os meus sentimentos com relação ao livro. Então aqui, neste livro, a gente vai conhecer a história do Victor Frankenstein. Não é o nome do monstro. Frankenstein é o nome do cientista que cria um monstro. Nesse livro a gente vai conhecer o Victor, toda a infância dele, adolescência, até quando ele vai para a escola e ele se desafia a criar um ser humano. O livro ele começa em formas de cartas. Cartas enviadas pelo capitão de um navio chamado Wotton, eu acho que é assim que se pronuncia, para sua irmã. Então nessas cartas ele vai contar a história de um homem que ele resgatou do mar, chamado Victor Frankenstein. Victor conta a sua história de vida para ele e ele relata essa história em cartas para a sua irmã. Na infância o Victor foi uma criança rica, né? Ele tem pais ricos e ele sempre foi muito curioso, ele sempre quis mais. Eles moravam no campo e o Victor ele queria mais, ele queria ser alguém reconhecido, ele queria fazer alguma coisa extraordinária, então ele tinha uma ambição muito grande. E aí ele foi estudar, né, na adolescência dele, e ele acabou descobrindo técnicas e métodos para ser alguém super reconhecido, que era o objetivo da vida dele, fazer algo extraordinário. E aí ele decide se intitular Deus e criar um ser humano. O engraçado é que, assim, quando a gente assiste o filme ou quando a gente ouve falar do Frankenstein, tem cenas que são muito faladas, muito fixas na nossa memória que não tem aqui no livro. Por exemplo, ele não vai em cemitérios catar partes de corpos pra construir essa pessoa. E ele não dá choques elétricos pra dar vida ao monstro. Pelo menos não deixa claro isso, talvez fique subentendido e os estudiosos da escrita falem que sim, mas não fica claro. Então o objetivo dele a princípio é criar um ser humano, só que ele vê dificuldade em criar um ser humano porque tem partes que são muito pequenas para serem reproduzidas, e aí ele decide fazer uma pessoa de tamanhos enormes para ficar mais fácil para ele na hora de fazer as pequenas coisas do corpo. E ele fica imerso nessa empreitada, ele se afasta da família, ele se afasta dos amigos, fica recluso, mal come, mal dorme, ele mergulha de cabeça nessa empreitada dele. E quando ele termina, quando ele dá vida a este ser humano, ele percebe que ele criou um monstro. E aí ele simplesmente foge e deixa esse monstro aí à mercê dele mesmo. Então ele começa a se sentir culpado, ele fica depressivo, ele fica muito doente por ter criado esse monstro e ele volta pra casa dele, pra família dele. Quando ele volta, ele recebe a notícia de que um dos irmãos dele, criança mais novos, foi assassinado. E de cara ele já saca que foi esse monstro que assassinou este irmão dele. E aí ele vai começar uma caçada a este monstro porque ele quer eliminar esse monstro. Quando eles se encontram, o monstro conta pra ele todo o relato de vida dele. Porque como ele foi criado, então é como se ele fosse um bebê. Ele não sabia as sensações que ele tinha, ele não sabia falar, ele não sabia como se alimentar, enfim. Então ele conta pro Victor toda essa empreitada que ele teve ao longo de anos. Dá a entender que foi pelo menos uns 2 a 3 anos antes deles se reencontrarem. E você tem um misto de sentimentos aqui, porque você fica com dó do monstro,
por todos os perrengues que ele passou. E você fica com uma pergunta, com questionamento, né? Quem realmente é o monstro da história? Porque quem criou o monstro foi o cientista. O monstro não pediu pra existir, né? E o cientista não deu nenhum respaldo pra esse monstro, não tentou civilizá-lo. Ele simplesmente viu que não tinha saído como ele planejou e simplesmente deixou a Deus dará. E também o preconceito que o monstro sofre, né? Ele não se entende como um monstro no começo e ele é escorraçado pelos seres humanos, por mais que ele queira fazer o bem, mas ele é assustador, então ele é muito maltratado pelos seres humanos. E aí daí que ele desenvolve essa raiva pelos seres humanos e pelo criador dele. E aí quando ele começa uma empreitada maléfica e ele quer, o objetivo da vida do monstro é tornar o Victor Frankenstein infeliz e fazer ele sofrer tudo que ele sofreu nesse período. Como é um clássico, gente, a escrita ela é muito poética, quase não tem diálogo, e quando tem diálogo, são diálogos assim, cada fala é enorme, o que torna a leitura um pouco mais lenta. É como se você estivesse comendo um doce de leite que você ama, é uma delícia, mas que você comer tudo de uma vez, você fica empapuzado. Então eu sentava pra ler, os capítulos iam avançando muito rápido, só que chegava um ponto que eu não conseguia mais ler. Por mais que eu estivesse gostando da história, parecia que tinha que ser mais pausado, tinha que ser digerido tudo que eu estava lendo, porque assim, o livro ele é mais sobre sentimentos, sobre pensamentos, sobre a existência do homem, sobre o que nos move, sobre o nosso próprio egocentrismo, sabe? Sobre o nosso querer ser Deus, querer ser grande, sobre os nossos preconceitos, enfim. Então o livro ele é muito profundo para você ler de um dia pro outro. Então foi uma leitura muito boa, muito gostosa. Não foi assustadora pra mim. O final foi muito impactante, mas não foi assustador. Pelo contrário, eu acho que faz mais a gente refletir sobre a nossa natureza, né, como ser humano, do que ter medo da história. O livro ele é muito bom mesmo. Façam a leitura se vocês tiverem a oportunidade. A edição que eu li foi essa aqui da editora Príncipes. É muito confortável, a diagramação é muito boa, folhas amareladas, o tamanho da fonte é confortável. Eu fiz muitas marcações, não vai aparecer pra vocês por causa da luz, mas fiz muitas marcações, tem bastantes reflexões aqui. Então é isso, gente, é difícil falar de um clássico, né, porque tem pessoas que estudam muito, mas me deixa a opinião de vocês nos comentários, se você já leu, o que você achou, se a sua opinião é diferente da minha. Vamos conversar sobre esse livro, que foi meu primeiro clássico do terror e o meu primeiro contato com o gênero do terror. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.